Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Então, meu nome é Henrique Guilherme. Eu estou fazendo esse programa buscando iniciar, uma resistência mais madura contra esse possível golpe de esquerda que querem implementar no Brasil. E eu resolvi fazer esse programa para esclarecer o maior número de pessoas possível até o dia 25 de julho, quando ocorreu, 25 de julho de 1966, o atentado ao aeroporto de Guararapes. Não sei se vocês conhecem esse atentado, mas foi basicamente obra de uma organização comunista, mais precisamente da Ação Popular, organizada por um padre Alípio de Freitas, um infiltrado comunista na Igreja Católica. Esse movimento também era um movimento do qual José Serra fazia parte. E nesse atentado, 2 pessoas morreram e 14 pessoas ficaram feridas. E esse momento foi decisivo. Alguém está com dificuldade de ouvir? Legal. Então, nesse momento, nesse atentado, 2 pessoas morreram, 14 ficaram feridas, inclusive uma criança. E é importante que as pessoas conheçam esses fatos para poder ter consciência do que está acontecendo no Brasil hoje, não só no Brasil, no mundo. Existem algumas coisas que as pessoas precisam saber para poder entender toda a história da América Latina e até do mundo no século XX. Então, eu resolvi começar lendo um pequeno trecho de um documento real. E antes de eu revelar a fonte desse documento, eu gostaria que os senhores imaginassem, as senhoras e os senhores imaginassem quem escreveu e quando isso foi escrito. É basicamente o seguinte: os operários não podem, naturalmente, propor quaisquer medidas diretamente comunistas no começo do movimento, mas podem, 1. Obrigar os democratas a intervir de tantos lados quanto possível da organização social até hoje existente, a perturbar o curso regular desta e a comprometerem-se a concentrar nas mãos do Estado o mais possível de forças produtivas, de meio de transporte, de fábricas e de ferrovias. 2. Tem de levar ao extremo as propostas democratas, os quais não se comportarão em todo o caso como revolucionários, mas como simples reformistas, e transformá-las em ataques diretos contra a propriedade privada. Por exemplo, se um deles propuserem comprar as ferrovias e as fábricas, tem os operários de exigir que essas ferrovias e fábricas, como propriedade dos reacionários, sejam confiscados simplesmente e sem indenização pelo Estado. Se os democratas propuserem o imposto proporcional, os operários exigirão o progressivo. E se os democratas avançarem a proposta de um imposto progressivo moderado, os operários insistirão no imposto cujas taxas subam tão depressa que o grande capital seja com isso arruinado. Se os democratas exigirem a regularização da dívida pública, os operários exigirão a bancarrota do Estado. Ok? Gostaria que vocês, que os senhores, que as senhoras, pensassem por um minuto quem escreveu isso e quando isso foi escrito. Antes de revelar, eu vou falar aqui, eu vou conceituar o que é uma conspiração. Você pode conceituar a conspiração como uma associação de pessoas, secretamente, com o intuito de manipular ou prejudicar os outros. Ok? Isso é uma conspiração. E eu só estou dizendo isso porque eu tenho consciência que muitas pessoas pensam em história e pensam no que a mídia sensata, ou então os jornalistas não comprometidos estão
considerando do que está acontecendo hoje, para desqualificar as análises mais concretas do que está acontecendo hoje no mundo, acusam essas conclusões de teorias de conspiração. Mas existe uma diferença entre teoria e conspiração. Conspiração é isso, uma associação de pessoas de modo secreto com o intuito de manipular ou prejudicar os outros. Ok? Vocês vejam que aquelas palavras podem ser aplicadas nos seguintes pontos. Por exemplo, se os democratas quiserem promover políticas para plantar uma árvore, o que se obriga os operários, os trabalhadores comunistas a fazer? Reserva legal. Você diz assim, não, a gente tem que confiscar 80% das terras, das propriedades dos agricultores, dos ruralistas. Palavra, inclusive, que tenta ser demonizada e tenta demonizar aquelas pessoas que trabalham nos campos produzindo comida, não é? Tenho certeza que muitos tiveram professores de história burros, comunistas, esquerdistas, que buscaram colocar na cabeça dos senhores e das senhoras um conceito de ruralista, de latifundiário, como se fossem pessoas necessariamente ruins, quando na verdade são simples homens e mulheres como nós, com famílias em suas cidades, no campo, no interior do país, produzindo para o nosso país, na maior parte das vezes de forma honesta. Não existe nada que possa ser usado contra eles, que não possa ser usado contra as pessoas que estão aqui nas cidades. Mas esse é um exemplo. Você pega um democrata, um liberal, um moderado, que diz que tem que plantar árvore, e você diz, não, a gente tem que confiscar, ou então tem que fazer uma reforma agrária extremamente rigorosa. Ou então, quando o democrata fala assim, vamos valorizar o índio, o que os operários teriam que fazer? Criar reservas enormes que prejudicam toda uma região, todo um estado, como aconteceu recentemente em Roraima. Ou então, quando eles falam, não, a gente tem que ser mais tolerante com os gays, que não existe nenhuma intolerância com os gays, eu gosto de bater nessa tecla, eles falam, não, vamos criar leis ditatoriais para protegê-los. É aquele negócio, eles manipulam e eles estão envolvidos com movimentos que se consideram liberais, mas a origem do liberalismo segue mais ou menos aquela máxima de Voltaire, que dizia, eu posso não concordar com nada do que dizes, mas eu lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizê-lo. Os liberais, ou então os falsos liberais, eu gosto de chamar de criptocomunistas. Por quê? Porque eles são criptocomunistas, são comunistas escondidos numa roupa de liberal. Eles pervertem essa máxima legítima dos liberais para eu posso não concordar com nada do que dizes, mas me aliarei ao partido mais corrupto, te caçarei até o fim do mundo e criarei leis ditatoriais para que você não possa dizer. E esses imbecis, esses burros ainda querem ser chamados de liberais. Não faz nenhum sentido. Ok? Pois bem, quem escreveu aquele texto foi Karl Marx, com a ajuda de Friedrich Engels, ok? Em 1850. Olha só há quanto tempo esse plano comunista está sendo traçado de uma forma consistente, persistente, e só recentemente as maiores manifestações de consciência de que essa busca pelo poder contínua estão surgindo. Os anticorpos estão sendo criados. E eu gostaria de passar essa mensagem para as senhoras e para os senhores, que para se livrar disso, para corrigir isso, nós precisamos ser anticorpos, ok? Anticorpos. Antes de continuar agora, eu vou fazer um pequeno resumo
do que eu chamei, do que eu classifiquei como ideologia marxista em meus vídeos. E é basicamente o seguinte: a ideologia marxista surge da necessidade daquela imposição de uma sociedade materialmente igual, ok? Você precisa plantar dentro do seu coração ou da sua cabeça uma utopia que depende das condições impostas por uma entidade superior às outras pessoas. Eu, na minha visão, na minha opinião, eu acho que isso que diferencia alguém que é mais propenso a uma ideologia marxista, uma ideologia comunista, e alguém mais propenso a uma ideologia livre, a uma ideologia que é carregada por muitos conservadores e daquela direita vitoriosa, ok? Por quê? O comunista tem esse ideal, esse fim, esse sonho utópico em que o mundo ideal depende do outro não ter mais que ele. Isso é necessário. Se não for assim, ele fica triste, ele não se acostuma, isso não está no pensamento dele, ele não quer isso. Eu gosto de fazer uma comparação com, por exemplo, o meu mundo ideal. O meu mundo ideal, então minha situação ideal, eu posso conseguir aqui hoje sem depender de empobrecer nenhum dos senhores, ok? Para mim, o mundo ideal seria um mundo em que eu poderia ter uma fazendinha, onde eu pudesse plantar e criar ali algumas cabeças de gado, alguns animaizinhos, poder sustentar com isso minha família, ter ali uns 3, 4 filhos, morar suficientemente perto da cidade para quando for conveniente fazer compras e comprar recursos de necessidade que eu não conseguisse produzir na minha fazenda, e eu já estaria feliz. Tenho certeza que muitos dos senhores têm uma visão mais ou menos parecida com essa. E se não tiverem, eu tenho certeza que vocês vão identificar no mundo ideal dos senhores, das senhoras, a não necessidade de todo mundo ter uma certa quantidade de coisas necessariamente imposta por um Estado opressor, ou não, mesmo que não seja imposta por um Estado, mas na nossa visão de mundo não é necessário para que nós sejamos felizes a manipulação da vida dos outros, ok? Então é isso. Para chegar a esse ideal utópico de um mundo igual, de um mundo onde todos tenham a mesma coisa, o Marx pensou naquele esqueminha. Você precisa criar uma guerra de classes, ok? Se você não tiver guerra de classes, se você não tiver uma sociedade tumultuada, você não tem comunismo. Todos os países do mundo onde houve comunismo, onde o comunismo prevaleceu, foi antecedido por matanças. E essas matanças continuaram. Pessoas morreram. Pessoas foram perseguidas. Ok? É necessário guerra de classes para a ideologia comunista. Porque é só nesse cenário instável que a ditadura do proletariado vai poder prevalecer. A ditadura da ignorância. Ok? É uma ditadura. Notem que a ideologia marxista necessariamente envolve ditadura. Esse negócio de classificar extrema esquerda com esquerda é papo furado. É o mesmo papo furado que havia mais ou menos em 1960, 1964, com o governo João Goulart, com o governo de Jânio Quadros e até antes deles, em que eles posavam de moderados, mas que estavam atuando com ditadores como Fidel Castro, como o governo comunista soviético e o chinês, para implantar um sistema igualmente opressor aqui no Brasil, ok? Então, esse é o próximo passo. Guerra de classes, ditadura do proletariado. E o Marx, ele define muito bem o que será essa ditadura do proletariado. O que ela deve fazer?
ele diz basicamente que na ditadura do proletariado, o Estado vai se apropriar de forma ditatorial e despótica. Ele diz isso. Forma ditatorial e despótica. E que vão gerar impactos econômicos gravíssimos, ok? Isso aconteceu na maior parte dos países da América Latina que tentaram implementar um socialismo. Por exemplo, na Argentina, o Juan Perón, quando ele assumiu o governo argentino, a Argentina ainda era conhecida como o celeiro do mundo, ou então até mesmo como um dos países mais ricos do mundo. Depois de Perón, o que é a Argentina? O que é a Argentina hoje, se não um país desorganizado que compete com o Brasil em termos de subdesenvolvimento? Mais nada. É essa a consequência do comunismo. Poucas pessoas falam, mas no governo João Goulart, ele tentou promover ali aquele plano trienal de um economista vagabundo e fraco, e que infelizmente é ensinado na maior parte das universidades brasileiras, Celso Furtado, em que se gastou uma montanha para crescer, adivinhem quanto em 63? 0,6%, quanto outros países estavam crescendo horrores. Então, essa é a consequência da ditadura do proletariado. Mas tudo isso é para chegar naquele sistema que o Marx chama de comunismo, em que todos têm a mesma coisa. Eu não sei por que isso é tão importante para ele. De qualquer forma, isso, para se chegar a essa ditadura do proletariado, vai ser necessário o quê? Acabar com a propriedade. Ok? Acabar com a propriedade. Ou seja, não basta só você querer que todos tenham a mesma coisa. Você tem que fazer coisas para as pessoas ficarem prejudicadas em seus pertences. Ok? Tem que fazer coisas, por exemplo, eu bato muito na tecla da reserva legal, porque é a maior ameaça à República Brasileira. Cria uma tensão no campo infernal. Vocês notem, governo petista e PSDBista é a mesma coisa, só que os PSDBistas, eles pensam um pouquinho mais a questão econômica para não parecerem tão radicais. Mas toda a agenda esquerdista, eles seguem. Movimentos gays, movimentos ambientalistas, criação de grandes reservas indígenas, tudo que afronta a propriedade, eles fazem. Tudo que destrói o conceito de família e a moralidade, eles fazem também. É a mesma porcaria, ok? Então é necessário vocês criarem, os comunistas, criarem formas de agredir a propriedade, e a reserva legal é um desses exemplos, porque basicamente diz que em 50% do país, se você comprar uma fazendinha, ok? Se você quiser comprar essa fazendinha, quiser plantar, você vai ter que colocar no meio do seu sonho, no meio desse ideal, que não vai atrapalhar ninguém, um desgraçado de um agente do IBAMA, que no meio do mato a gente sabe que tem um monte de acusações e denúncias e casos de corrupção. Eles tentam extorquir os fazendeiros, as pessoas que têm propriedade no campo. E suja tudo. Por quê? Você beneficiar os pobres, porque com mais comida o preço cai, né? E ainda assim o governo quer te criar uma limitação de que você não pode usar 80% dessa área. Ou seja, faz parte da ideologia comunista, da ideologia marxista, interferir na sua propriedade. Próximo ponto é a preguiça, ok? Acabar com o trabalho. O Marx é claro em relação a isso. Para o proletariado ficar livre, ele tem que acabar com aquilo que o escraviza, ou seja, o trabalho. Marx é claro em relação a isso. E não é à toa que todo o movimento marxista, comunista, leninista busca fazer o maior número possível de greves, busca ganhar o máximo possível de apoio, dizendo aos trabalhadores que eles têm que ganhar mais do que eles produzem,
trabalhando menos do que eles deveriam produzir. É basicamente isso, e é basicamente isso que fez com que os grandes comunistas enrustidos, os criptocomunistas, como, adivinhem, Getúlio Vargas, ou então João Goulart, chegassem ao poder e tocassem o horror. E, por fim, tem a questão da luxúria marxista, acabar com a moralidade, com a família e com as religiões. Não é à toa que vocês, amigos religiosos, se sentem tão ofendidos com as políticas governamentais. Não é à toa. Não é à toa que, por exemplo, na Igreja Católica existe no Brasil aquela porcaria chamada teologia da libertação. Você não cria teologia da libertação sem influências externas, sem recursos de algumas entidades com dinheiro suficiente para promover a organização dessa porcaria em todo o Brasil, e sem também, me desculpem, os católicos, mas vocês não têm cuidado muito bem da sua igreja. Por quê? Porque o que eu vejo hoje é o controle da igreja no Brasil, não por pessoas conservadoras, não por pessoas boas, ok? Mas por pessoas que deixam com que essa porcaria, com que Frei Beto continue pregando sua palavra esquerdista, sua palavra de inveja, sua palavra de ira, sua palavra de gula, sua palavra de luxúria, sem que ninguém faça nada para impedir. Então, esse é o marxismo. E para exemplificar aqui como isso determina as atitudes dos comunistas, eu vou um pouquinho mais à frente de 1850 e falar do decálogo do Lenin. O Lenin, ele colocou uma série de procedimentos para que a esquerda tomasse o poder no mundo. E nesse decálogo é muito importante que vocês conseguem notar todos esses 7 pecados capitais que permeiam, que sustentam a religião marxista. A primeira, como eu mencionei, a inveja. O item 8 do decálogo diz assim: promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam e destrua a confiança do povo em seus líderes. Ou seja, você coloca as pessoas num estado de desespero que elas passam a desejar as coisas alheias. E isso é natural para algumas pessoas, ok? É natural para algumas pessoas. Quando elas se desesperam, as pessoas que mais vão tentar se apropriar dos seus pertences são as pessoas mais desesperadas. E quando você promove distúrbios e coloca na cabeça das pessoas que o governo não vai nem inibi-las, nem punir quem vai se levantar contra elas, elas vão fazer tudo para se apropriar do maior número de recursos possível, ou então para desejar, elas certamente vão passar a desejar o maior número de recursos possível para se defenderem nesse mundo cão. Então, inveja está no discurso leninista. Depois disso, a ira, né, a guerra de classes. Vejam só, o que vocês acham? Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais e promova, é o item 8, distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Ira, ok? Todos os 7 pecados capitais estão no decálogo do Lenin. Agora essa, poucas pessoas percebem, porque é sutil, mas que pecado capital o item 2 do decálogo representa? Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Vaidade. Porque com os meios de comunicação, você seduz, ok? A vaidade é uma forma de de valorizar muito alguns componentes para que se fique tão atraente que se consiga as coisas que você quer das outras pessoas. E a vaidade também tem um quê de arrogância. Como eu disse em um vídeo, não foi sem arrogância e sem vaidade que
Tanto o Stalin quanto o Mao Tse-tung, mesmo vendo os resultados perversos das suas políticas, não modificaram em nada os seus ideais comunistas, ok? Eles não pararam para considerar que eles poderiam estar errados. O próximo passo é a gula, ok? A gula do Estado, da ditadura do proletariado. Ou seja, colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, mas principalmente essa parte, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Ou seja, faça o Estado gastar. Quando o Estado gasta, ele se torna proprietário. Só que quando o Estado gasta demais sem ter dinheiro para isso, ok? Você vai ter inflação, você vai ter uma série de consequências negativas e muitas vezes o Estado vai comprar, ele vai esbanjar com títulos públicos, com que ele não tem, ok? Acontece que isso cumpre exatamente com a ideologia marxista. Por quê? Porque o Estado, por definição, ele tem o poder de polícia, de fato, de direito, ok? Então, se você reclamar para o Estado, porque o Estado não tem o dinheiro para pagar aqueles títulos públicos que ele usou para comprar alguma coisa que é sua, você não vai ter para quem reclamar, porque já é do Estado. Ou seja, a gula. O próximo é a cobiça, que é o item 10 do Decálogo. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Ou seja, a cobiça tanto pelo poder, quanto a cobiça que vai se gerar na sociedade quando você cria pessoas desprotegidas e desarmadas, ok? Você relativiza a propriedade quando você não dá meios para as pessoas protegerem suas propriedades. Preguiça. A preguiça é muito clara no discurso do Lênin. Por quê? No item 7, promova greves, ou seja, faça com que os trabalhadores não trabalhem, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. E no item 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Enfim, a luxúria. A luxúria, eu achei interessante a forma como ele expôs, porque ele diz: corrompa a juventude, ok? E dele liberdade sexual. E 9, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Esse negócio da luxúria eu achei interessante por saber que o líder do movimento gay no Brasil, Luiz Motti, ele diz que se tornou esse gaysão que ele é depois de ter lido um livro do Karl Marx, A Ideologia Alemã. Nesse livro ele descobre que a ideologia marxista pode responder, ok, angústias existenciais. Aí eu pergunto para os senhores, o que os senhores e as senhoras usam para resolver, para saciar suas angústias existenciais? É uma porcaria de um livro? É comida? Ou é uma religião, ou uma filosofia, ou uma ideologia com cunho religioso? É a última opção, não é? Ou seja, a ideologia marxista, na verdade, é uma religião ancorada no mal. Acontece que não para por aí. Em 1919, começaram os comitês da Terceira Internacional Comunista. E no segundo desses comitês, Lenin determinou 21 condições para que um partido comunista pudesse se alinhar, ser membro da Internacional Comunista. E esse assunto, essa questão, essas 21 condições são importantíssimas, ok? Importantíssimas se vocês querem romper os grilhões da escravidão forjada pelos professores comunistas que vocês tiveram. Vocês precisam entender essas 21 condições e ler, ou então reler a história da América Latina e do mundo que vocês aprenderam na escola,
com essas informações. Por quê? Vamos lá. A primeira condição é a seguinte: toda propaganda e agitação deve ter um caráter realmente comunista e responder ao programa e às decisões da Internacional. Nas colunas da imprensa, em reuniões públicas, nos sindicatos, nas cooperativas, é necessário não só criticar a burguesia, mas os seus ajudantes, os reformistas de todos os tipos, sistematicamente e sem misericórdia. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tem um pouco de gula, ou seja, você vai submeter toda a propaganda às decisões da Internacional. Tem a questão principal da vaidade, ok? Da vaidade comunista. Você criar propaganda, você ter propaganda para parecer mais belo do que é. Ou, no caso do comunismo, parecer menos lixo do que é. E na questão da propaganda, envolve desqualificar seus adversários. É por isso que, nas colunas da imprensa, é necessário não só criticar a burguesia, mas todos os seus ajudantes. A segunda condição é a seguinte: toda a organização que quiser se afiliar à Internacional deve, metodicamente e regularmente, remover reformistas e centristas de todo o cargo de responsabilidade possível. Ou seja, para que esses cargos fiquem vagos para eles. É a gula, ok? Vocês vão notar que as 21 condições, elas estão mais naquele campo superior do marxismo. E quando eu falo campo superior, é o que envolve apenas o comunismo e a agenda para se implementar o comunismo em seus primeiros momentos, que seria a questão da inveja, a questão da ira, criar guerra de classes, da vaidade, enganar as pessoas, e da gula, você já assumir o poder de forma cada vez mais forte, mais rápida. Então, o próximo item, o 7. Os partidos que querem pertencer à Internacional têm a obrigação de reconhecer a necessidade de rompimento completo com reformistas e centristas, ou seja, ira, guerra de classes, e de espalhar esse rompimento pelo maior número de círculos possível. Novamente, ira, guerra de classes, ok? No item 3, tem a questão um pouco da luxúria. Por quê? Porque envolve a guerra contra a moralidade, mas também tem a questão da ira, que é: em quase todos os países da Europa e da América, a guerra de classes está chegando na fase de guerra civil. Nessas condições, os comunistas não devem depositar confiança na legalidade burguesa, ok? Pega a questão da legalidade e joga fora. A legalidade é importante na nossa sociedade porque dentro dela, na maior parte das vezes, temos um caráter de moralidade, ok? E ele termina assim: é absolutamente necessário combinar atividade legal com ilegal. Ou seja, guerra de classes, atividade, e imoralidade, você atuar na ilegalidade. Agora, anotem o item 4, porque ele é o mais importante para a segunda parte desse programa e para se compreender a história da América Latina durante todo o século XX. O item 4 fala o seguinte: se você é estudioso do assunto, eu tenho certeza que vocês perceberam, que o senhor, que a senhora perceberam a importância do item 4 e como ele é relevante para a história do mundo no século XX. Que é o seguinte: o dever de propagar ideias comunistas inclui a obrigação especial. É o único item, se eu não me engano, que ele menciona uma obrigação especial de propaganda obrigatória e sistemática, ok? Propaganda obrigatória e sistemática aonde? No Exército, ok? 1920 já existia esse item 4, dever de propagar ideias comunistas inclui a obrigação especial de propaganda obrigatória e sistemática no Exército. Isso vai ser importantíssimo para se compreender a história do Brasil na década de 20, de 30. Já, vocês se lembram da intentona comunista de 1935? Foi uma tentativa de golpe, ok? Uma tentativa de golpe de esquerda.
que todo comunista estava torcendo para acontecer. Não deu certo no Brasil. Infelizmente, o brasileiro pensa que movimentos como o de 64, de reação contra esses golpes insistentes, são pontuais e só aconteceram no Brasil. Mas durante, ou então no mesmo período da intentona comunista, os socialistas, os comunistas, assumiram o poder e criaram repúblicas socialistas. Em 1936, tanto no Paraguai, se eu não me engano, mais tarde eu vou conferir isso direitinho, mas eu acho que é no Paraguai e na Bolívia. E em outros países também eu vou entrar nesse assunto mais tarde. Pois bem, item 5. Agitação sistemática e metódica nos campos. Novamente, ira, ok? E preguiça, porque a classe trabalhadora não será capaz de vencer se ela não tiver o apoio do proletário rural, com greves, ok? Sem trabalhar. Enfim, existem outras, mas eu vou, em relação a esse assunto, parar por aqui para poder falar sobre outros assuntos mais importantes. Eu sei que eu tenho bastante tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho pouco tempo para tudo que eu gostaria de falar e das mensagens que eu gostaria de passar nesse programa. Primeiro que a gente tem que estudar um pouquinho história do Brasil, ok? História do Brasil eu escolhi começar em 1910. Em 1910 assume o poder um militar chamado Hermes da Fonseca. Ele, no momento, ou então um pouquinho antes, ele era o diretor, se eu não me engano, da Escola Militar do Realengo, e ele foi contra a revolta da vacina, ok? Ele já gerou ali um pequeno atrito com a lei, sendo contra a revolta da vacina, e nessa revolta da vacina acabou havendo ali um conflito em que morreram 30 pessoas e 110 ficaram feridos. De qualquer forma, ele se elege em 1910, ele enfrenta a revolta da Chibata, e se vocês ainda não conhecerem a revolta da Chibata, procurem entender as influências comunistas por trás da revolta da Chibata. Lembrem-se que pouco tempo depois, o Lenin estava editando o seu decálogo, que antes disso ele já formava sovietes e os movimentos comunistas no mundo já estavam relativamente bem estruturados e que em 1850 o Marx já estava insistindo nessa porcaria. E não vai ser difícil para os senhores encontrarem, se estudarem a fundo, as influências daquela revolta que teve na Rússia em 1905, no encouraçado Potemkin, que foi uma revolta de cunho soviético, de cunho marxista, e existe uma influência desse movimento na revolta da Chibata, que foi planejada pelo João Cândido, ok? Tinha 2 anos de planejamento, e o que precipitou de se deixar indignado foi mais ou menos o seguinte: um cabo foi punido por quê? Porque ele cortou com uma navalha um soldado, um marinheiro, que tinha o acusado de entrar no navio com cachaça. Olha só, porque ele estava errado, veio alguém, tentou corrigi-lo, denunciou apropriadamente, ok? De uma forma correta, tem que denunciar que está fazendo coisa errada sim. Por isso, o rapaz estava fazendo a coisa certa, pegou uma navalhada. Isso daí foi tão grave que resolveram aplicar nesse cabo, se eu não me engano, 250 chibatadas. Eu sou contra esse tipo de castigo em países civilizados, mas o Brasil naquela época não era tão civilizado assim. De qualquer jeito, foi isso que gerou, que precipitou essa revolta, que teve muitas consequências. E notem, os desordeiros na Marinha, já em 1910, eram mais de 1.000. Por quê? Isso daí precipitou a expulsão de 1.200 marinheiros e outros militares. E durante o governo de Hermes da Fonseca, ele também mostra um caráter autoritário, como políticas de salvações. Ele tira os governadores dos estados do Pernambuco, do Ceará e de Alagoas para colocar ali uma marionete, alguém que
que respondesse à autoridade dele. Isso daqui já é uma coisa interessante, porque a gente nota que o Brasil, naquela época, não era uma federação. Ainda hoje eu não considero que seja uma federação. Eu acho que o Brasil hoje é um estado muito próximo de uma ditadura. Tenho certeza que todos vocês se incomodaram com cada decisão legislativa do STF nesse ano, ok? Até a questão do aborto, a forma como foi feita foi agressiva, ok? Por quê? O STF simplesmente decidiu pelo restante da população. Por que esses babacas não fazem plebiscitos ou referendos? Me digam. Por que eles não fizeram um plebiscito ou então um referendo quando eles resolveram equiparar homem e homem com homem, mulher e criança? Por que não fizeram um plebiscito? Porque eles sabiam que iam perder, ok? Eles tinham certeza que eles iam perder. Por que eles não fizeram plebiscito na questão da reserva Raposa Serra do Sol, em que o STF, de forma autoritária, ok? De forma autoritária, determinou que quase metade do estado de Roraima se tornasse uma reserva indígena, a despeito da vontade dos próprios roraimenses. Ok? Isso daí pouca gente sabe, mas, se eu não me engano, havia 2 cidades na reserva Serra do Sol que foram oficializadas depois de voto popular no estado, ou seja, o estado queria uma coisa, mas veio a ditadura brasileira comunista, da qual fazem parte todos os membros daquele órgão corrupto e sujo chamado STF, e determinaram os destinos dos roraimenses sem nem ligar para o que eles queriam, ok? Mas acontece que depois de 1914 assume o poder Venceslau Braz, que foi relativamente tranquilo, ok? De 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial. Mas esse período foi importante para quê? Para os comunistas se organizarem melhor para cumprir o desejo principal deles, tomar o poder. Então, eis que no governo de Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922, começam a acontecer mais greves mais organizadas e mais fortes, greves políticas. Para vocês entenderem o que é uma greve política, não é muito difícil, principalmente se você mora em São Paulo. Eu tenho consciência de que o padrão de vida, ok, do metroviário em São Paulo não é dos piores. Tenho certeza que tem muitos outros grupos que sofrem muito mais que eles, e eu não tenho certeza nem que eles sofrem. Dizem que eles ganham relativamente bem. Mas atrapalhar a vida de toda uma cidade que depende dos metrôs não é nada para eles, quando o que está em jogo é atrapalhar as eleições e a vida do paulistano, ok? E beneficiar o candidato deles na região. Então, greve política já começa no Brasil de uma forma intensa em 1919 a 22. É um governo que gasta, ok? Um governo que promove políticas ali de gastos públicos, principalmente comprando café para valorizar o preço do café, mas de uma forma relativamente democrática. Por quê? Porque é feito por representantes do povo. E obras de seca no Nordeste. Mais importante no governo do Epitácio Pessoa é a fundação do PCB, do Partido Comunista do Brasil. Ok? Em 1921 tem a crise das cartas falsas. E agora é necessário realmente um julgamento de valores. Por quê? Essa crise foi mais ou menos a seguinte. Plantaram uma carta que teria sido escrita por Arthur Bernardes, e depois ele provou que não foi ele, criticando de uma forma muito dura um político oportunista, Hermes da Fonseca, ok? Isso em 1921. E também criticando todo o exército. Então ele criticou o exército, criticava Hermes da Fonseca,
dentro daquele esquema de criar animosidade na sociedade usando o exército. Hermes da Fonseca é um personagem muito suspeito na história do Brasil. Basta estudar toda a vida dele. Vocês vão encontrar dificuldade, porque são poucas as fontes que existem. Inclusive, esse evento está relacionado com um movimento tenentista que um dia eu tive simpatia. Infelizmente, eu percebi que não era esse movimento bonito. Por quê? Eu me lembro que quando eu aprendi sobre o tenentismo, só me diziam que era um movimento que queria coisas boas. Pronto. Por que que eles promoveram tantas revoluções, tantas rebeliões? O que que estava acontecendo que atormentava tanto a sociedade brasileira para ser necessário que alguns jovens oficiais se manifestassem de forma agressiva e autoritária? Nunca me explicaram. Eu confesso que eu tentei buscar informações, mas é difícil encontrar. Mas também não é tão difícil encontrar, porque se você estuda as consequências do movimento tenentista, que é a Coluna Prestes e a comunização do Brasil, você passa a perceber porque tentam esconder, ou então se tem poucas informações sobre esse movimento. Mas basicamente é o seguinte, essa crise com Hermes da Fonseca precipitou principalmente na prisão daquele bunda mole. Por quê? Porque ele estava exortando os militares a não obedecer o governo, ok? Na contenção das rebeliões populares. Então ele foi preso. Ele queria gerar, sim, um atrito e acabou sendo preso. Mas agora, um filhinho dele, ok? O capitão Hermes, eu não me lembro o primeiro nome dele, ele lidera aquele movimento que, novamente, eu respeitei muito esse movimento um dia. Eu me lembro que eu até busquei ir ao túmulo do Siqueira Campos ou do Eduardo Gomes, aí em São Paulo, no cemitério que fica perto da Paulista. Eu esqueci o nome porque já faz bastante tempo. Mas que foi conduzido, foi liderado aí pelo filho do Hermes da Fonseca, um cara que queria gerar problema. O próprio movimento era um movimento incômodo, ok? Foi perto ali do centro do governo federal brasileiro. É um movimento que estourou em 3 partes do Rio de Janeiro, na Vila Militar, na Escola Militar e no Forte Copacabana, e todos sabem como terminou. 18 militares caminhando na direção do Exército Maior, e o Exército Maior, vendo aqueles militares armados, começaram a atirar. E 2 pessoas só sobreviveram, ou seja, 16 pessoas morreram. Nenhuma das pessoas que morreram, nem dos que levaram tiro e sobreviveram, era o bendito filho do Hermes da Fonseca. Por quê? Esse pessoal quer poder, esse pessoal não quer morrer, esse pessoal não quer a parte difícil, esse pessoal quer conduzir para porcaria. Então, continuando, depois do Epitácio Pessoa veio Arthur Bernardes, o cara que tinha sido eleito e cujas cartas falsas foram propagandeadas na mídia para gerar uma crise social, ok? E no governo dele, de 22 a 26, ok? 1922 a 1926, surgem indícios relevantes da influência comunista nas sublevações militares, principalmente dentro da baixa oficialidade. A gente tem a Revolução de 23, que na minha opinião não tem nada a ver com isso. Era um problema lá no Rio Grande do Sul, aquele Borges de Medeiros estava mais 5, 6 eleições no poder, e o governo federal teve que intervir para não gerar mais confusão. Mas agora a Revolução de 24 em São Paulo teve sim ali a influência do Isidoro Dias Lopes e do Juarez Távora. Esse movimento, para vocês entenderem como se encaixa dentro do plano comunista, ele resultou no bombardeio de São Paulo, ok? Os rebeldes fugiram para Bauru e o movimento, a revolução, acabou sendo controlado. Mas ela deu origem a um outro movimento muito mais marxista, que é a Coluna Prestes.
E para vocês saberem o que é a coluna Prestes, tentem procurar as informações que tem no CPDOC da FGV, das cartas que Juarez Távora trocava com o desgraçado do Luiz Carlos Prestes, em que se tem muita certeza de que a coluna Prestes não era nada da coluna do Cavaleiro da Esperança, como os nossos professores comprados comunistas quiseram ensinar para a gente. Eu me lembro que eu tive esse tipo de aula, ok? Eu me lembro que eu tive esse tipo de aula, de professores tentando endeusar a coluna Prestes e o Luiz Carlos Prestes. Mas se vocês estudarem história, vocês vão ver que o que a coluna Prestes fazia era assassinato, estupro, saque. E que ninguém gostava da presença daquela porcaria na região. As pessoas fugiram. Por quê? Fugiam. Por quê? Medo de serem estuprados, serem assaltados e serem mortas. É simples assim. Então, essa é a porcaria do movimento que começou naquela época e está ainda tentando se apoderar do governo do Brasil, ok? Agora, Luiz Carlos Prestes, eu falei dele, mas vamos ver um pouquinho mais da influência negativa dele na história do Brasil. Ele, depois da coluna, ele saiu do Brasil, e aí é o momento que vocês precisam pensar, ok? Vocês precisam pensar. Você acabou de liderar uma rebelião, uma revolta num país. Qual é o primeiro país que uma pessoa escolheria viajar por acaso? A União Soviética, né? Porque toda pessoa que faz uma rebelião, que faz um movimento, decide fugir para a União Soviética. Eu só estou sendo irônico porque existem motivos. As coisas acontecem por motivos, ok, pessoal? Não acontecem coisas por acaso na história. Se alguém faz alguma coisa, ele é motivado por alguma coisa. Se ele fugiu para União Soviética, que ele já tinha contato com o neguinho da União Soviética. Ponto. E ele fez aquilo, e nova crítica aos vagabundos dos professores comunistas. Eles dizem assim, que só depois de ter promovido esse estupro, de ter promovido esse assassinato, de ter promovido esses saques, que eles também omitem, que o Luiz Carlos Prestes entrou em contato com a ideologia comunista. Papo furado, ok? Basicamente, ele voltou da União Soviética em 1935 e com recursos e contatos para financiar um golpe aqui no Brasil. Da mesma forma que deu certo no Paraguai e na Bolívia, ok? Deixa eu só confirmar se realmente no Paraguai e na Bolívia. No Paraguai vamos ver, e na Bolívia, em 1936, ok? Em 1936, na Bolívia, teve a experiência militar socialista, foi conhecida como a Revolução Militar Socialista, e no Paraguai teve um golpe em 1936, que foi a primeira experiência socialista. Em outros países da América do Sul, houve a mesma coisa, eu vou chegar nisso daqui a pouco, ok? Mas basicamente, em 1935, o vagabundo chega aqui, ok? E ele com recursos da União Soviética, promove e ajuda a organizar a intentona comunista, ok? Que aconteceu entre os dias 23 e 27 de novembro de 1935. Para vocês terem uma ideia, não foi uma coisa pequena, foi mais ou menos o seguinte: em Natal, 20 pessoas morreram. Em Recife, no dia 24 de novembro, 720 pessoas morreram, ok? Por quê? Porque um babaca, um vendido, um desgraçado, queria tomar o poder no Brasil para implementar a sua ideologia louca. Não tem sentido, ok? Então, continuando. Assim, hoje em dia, o vagabundo do Luiz Carlos Prestes, com seus investimentos assassinos, ok? Conseguiu render à sua família uma indenização, uma pensão de R$180 mil. Olha só que legal, você mata todo mundo, você promove um movimento agressivo, sanguinário, e ainda recebe pensão do governo. E vocês querem me convencer que eu estou numa democracia? Nós não estamos numa democracia, meus amigos.
Não estamos. Eu já falei da influência lá do STF. Tentem pensar no seguinte. Por que o PT, os esquerdistas, que têm maioria no Congresso, eles poderiam passar perfeitamente uma lei para aprovar casamento gay? Eles poderiam perfeitamente passar uma lei para as outras porcarias que eles fazem. Por que eles colocam isso na mão de outras pessoas que já estão na mão deles, ok? Se eu não me engano, no STF, 8 ou 9 foram todos colocados lá pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, ok? Pelo partido mais corrupto da história do Brasil. Por que o PT determinou que isso fosse julgado no STF e não dentro do Congresso, que eles sabiam que iam ganhar, porque tem maioria ali. É tudo comprado, ok? Mas por quê? Porque assim eles não precisam comprometer a imagem dos políticos. Eles podem assim continuar enganando o povo, que eles são contra aquilo em alguns casos, ok? Mas se você coloca uma entidade que está fora da política, mas que não deveria ter, e na minha opinião não tem. Muita gente criticou essas decisões do STF, principalmente o Reinaldo Azevedo. Muita gente criticou. Mas o PT, a esquerda, só decidiu fazer isso para não ter um ônus político, ok? Porque se eles passassem no Congresso, o que ia acontecer? As pessoas, ou então algumas pessoas, iam conseguir sair da Matrix, ok? Iam conseguir abrir um pouquinho mais os olhos para a porcaria que eles estão fazendo. Então esse foi um pouquinho de Luiz Carlos Prestes. Eu vou ir aqui um pouquinho para o futuro, eu vou pular a parte do Vargas, não porque eu tenha medo de falar do Vargas, porque eu sei que muitas pessoas que podem estar ouvindo têm simpatia com ele, porque eu sei, eu sou uma pessoa de direita desde muito tempo, e eu sei mais ou menos como funciona. Você começa mais ou menos com 16 anos aprendendo sobre integralismo e você vê que é uma oposição, uma antítese do que está no poder, e na verdade não é, ok? Na verdade não é. Mas você compra aquela ideia e passa a ter simpatia do integralismo. Então você vai crescendo, vai criando, moldando uma mentalidade mais conservadora e passa a aceitar algumas coisas autoritárias na história do Brasil sem se dar conta. Por exemplo, o vagabundo do Getúlio Vargas, na minha opinião, na minha concepção, e se vocês tentarem buscar informações sobre ele, vocês vão ver que ele é mais ou menos um Perón brasileiro. Inclusive, não são poucas as pessoas que denunciaram essas relações do peronismo com o Getúlio Vargas, ok? Ou seja, ele era um socialista, sim. Pode-se dizer um nacional socialista dos trópicos, do Equador, mas ele não era um sujeito de direita. Lembrando que as perseguições contra a oposição que ele fez foram muito mais intensas do que da Revolução de 64, ok? Na Revolução de 64 se perseguia pessoas que queriam tocar o horror no Brasil. E Getúlio Vargas perseguia pessoas que não gostavam dele. É simples assim. Aquele cara era um merda, um vagabundo. A gente não merece nenhum tipo de... A gente não deve prestar nenhum tipo de homenagem a esse tipo de gente. Ok? Getúlio Vargas, se você gosta dele, por favor, não se sinta ofendido com isso. Procure informações sobre o assunto, mas eu tenho certeza que se você tiver uma ideologia de liberdade e não de escravidão, que é como eu chamo o marxismo, você vai chegar mais ou menos na mesma conclusão. Mas eu vou um pouquinho mais para o futuro, que é o momento em que o Juscelino Kubitschek, olha só, eu estou contando aqui toda a historinha até chegar no momento que eu quero revelar a questão do golpe de 64, que a maior parte dos senhores já sabe, foi um contragolpe, ok? Um contragolpe. Então, já no governo do Juscelino, tanto ele quanto o João Goulart já eram acusados de ter relação com comunistas, ok? Já havia um comentário na mídia, principalmente aquele Carlos Lacerda, que outro personagem que no passado eu achava um cara nojento, porque meus professores de história, de geografia, batiam muito nele,
e eu não tinha nenhuma outra informação. Só que quando você estuda a vida do cara, lógico que não era um cara perfeito, mas ele não era um Getúlio Vargas. Ele era uma outra coisa que Getúlio Vargas, ou seja, ele era um pouquinho melhor. Ele não era um João Goulart, ok? Ele era mais autêntico, ele era mais livre. Mas o que acontece é o seguinte, olha só um toquezinho para quem ainda tem simpatias pelo Getúlio. Em 5 de agosto de 54, o que acontece? Um atentado contra esse Carlos Lacerda. Ele sai ferido, mas esse atentado mata um major da aeronáutica, okay, que estava do lado do Carlos Lacerda. Foi feito um inquérito e se descobriu que quem tinha feito aquilo? Justamente um cabra-mandado do Getúlio Vargas. Então, os generais se manifestam, ok? Exigem a renúncia dele e o malucão lá se mata, ok? Se mata. Foi uma das coisas boas pro Brasil. Agora, outra coisa, a questão do queremismo. A questão do queremismo é mais ou menos assim. Vocês pegam Sem Terra. Pega Sem Terra hoje. Imagina que, não sei, um esquerdista aí, bunda mole morra. Não sei, a Dilma, então, mercadante morra. Eles vão fazer lá um protesto de luto, mas é um protesto político, ok? Uma manifestação política. Esse é o queremismo, não foi uma manifestação da sociedade brasileira pelo Getúlio Vargas. Não, nada disso. Mas continuando. E em 24 de agosto de 54, o PTB de João Goulart faz pressão pela estabilidade, ou seja, depois desse caso aí do Getúlio Vargas, já o partido do João Goulart tenta criar uma confusão para quê? Para concluir aquela meta que ele vai tentar alcançar em 64. E nesse momento surge um fator interessante, que é uma chamada Carta Brandi, ok? Eu busquei muito um inquérito dando mais informações sobre essa carta. Na minha opinião, o que existe na internet são conjecturas de que foi falsa, que foi uma carta falsa, porque um certo inquérito militar chegou a concluir mais ou menos isso, só que as provas sumiram, ok? Só que as provas sumiram. Então, ainda existe a dúvida. Se eu não me engano, o Carlos Lacerda, que é quem publica essa carta, ele tem lá uma declaração no jornal. Inclusive, eu consegui comprar hoje esse jornal de 55 para eu poder ler e dar mais certeza para os senhores na próxima edição desse programa. Mas eu não tive certeza, não consegui ver até que ponto essa Carta Brandi é realmente verdadeira ou falsa. Então eu não posso dizer hoje se eu acho mais que ela é verdadeira ou se eu acho mais que ela é falsa. Mas basicamente nessa carta mostrava as relações do João Goulart com o peronismo, com o deputado peronista, ok? Mas o que pouca gente fala é que em 27 de março de 57, Carlos Lacerda lê um telegrama do Ministério de Relações Exteriores do Brasil lá na Argentina, em que se fazia referência a um inquérito do Exército da Argentina que implicava João Goulart como negociador com Perón para exportar madeira e cujos recursos iriam diretamente para a campanha do Getúlio Vargas em 1950. Mas essa informação também está sob júdice. Eu não tenho certeza. Eu estou sendo aqui sincero com os senhores para que até buscar mais informações. Quem tiver informações sobre isso, por favor, se manifeste. E eu vou ter essa informação em breve, porque eu consegui esse jornal, e no próximo vídeo eu vou poder, no próximo programa eu vou poder comentar isso mais a fundo com os senhores. Pois bem, o que pouca gente fala, o que os vagabundos dos professores esquerdistas não falam na escola, é que em novembro de 55 houve uma revolução, ok? Houve uma revolução de cunho socialista no Brasil. Houve um golpe, ok? Isso que eu quero dizer. Houve um golpe. Inclusive foi o único golpe, ok? O único golpe em que o exército, influenciado por elementos comunistas, no caso o Henrique Lott, ok?
Ele atirou na direção de um meio de transporte que estava ali conduzindo tanto o presidente, o então presidente, o Carlos Luiz, quanto o Luiz Lacerda. Olha só, esse pessoal detestava o Carlos Lacerda. Mas é basicamente o seguinte: o Henrique Lott, ele era o ministro ministro da Guerra, e ele queria punir um coronel do ESG, da ESG, da Escola Superior de Guerra, se não me engano, por ter feito um discurso contra o Juscelino e o João Goulart no velório do presidente do clube militar. Alguma semelhança, ok? Qualquer semelhança com o que aconteceu recentemente, com a intenção de calar aí o pessoal do clube militar, não é mera coincidência, ok? Mas, pois bem, ele queria punir o cara, e o Carlos Luiz disse: não, eu não acho que ele deve ser punido. Porque esse coronel do ESG, ele não estava sob a autoridade direta do Henrique Lott, o Carlos Luiz protegeu ele. Então, o Henrique Lott se demitiu. Só que ele logo se mobilizou ali com outros oportunistas, com os comandantes da zona militar do leste e do centro, e com outros generais, para não aceitar a dispensa do Lott, ok? Então, em 11, olha só, é claro, né? Você pediu a dispensa, é completamente natural que seus amiguinhos se reúnam contigo e cerquem o Palácio do Catete. Olha só, é completamente diferente da Revolução de 64, ok? Completamente diferente. Na Revolução de 64, se tentou evitar um golpe, uma agressão contra o país. Nesse golpe que foi conseguido, que foi adiante em 55, a intenção era colocar o vagabundo Henrique Lott no poder de novo, no Ministério da Guerra. Eles cercaram o Catete, ok? Eles ocuparam os quartéis de polícia. O Luiz e o Lacerda, né, o Carlos Luiz e o Carlos Lacerda, eles embarcaram num cruzador chamado Tamandaré, ok? E a artilharia do exército atirou contra o cruzador. Ok? Atirou contra o cruzador. Foi a única vez que fizeram isso, e quem fez foi gente inspirada por socialistas. E eu digo isso porque esse Lott, ele era amigo do advogado de quem? Do Luiz Carlos Prestes. Ok? E o Lott também foi a primeira pessoa que o outro vagabundo, Leonel Brizola, visitou quando ele voltou do exílio. Então, eles atiraram lá no cruzador, e por decisão do Carlos Luiz, não houve revide. Por quê? Porque os canhões de navios militares costumam gerar um estrago, até maior do que o da artilharia do exército. Só que falou: não é necessário. Não vai levar a lugar nenhum. Então, o Henrique Lott conseguiu voltar ao poder, ok? Ele mandou o Congresso Nacional recolocá-lo no ministério e a declarar tanto Carlos Luiz quanto um outro desafeto dele, o Café Filho, impedidos. Aí, graças a isso, o Juscelino consegue assumir o poder. Ok? Pois bem, mas vamos pular a parte do Juscelino. Deixa eu verificar aqui no meu roteiro direitinho para não me perder. Vamos pular a parte do Juscelino, que no caso do Juscelino eu tenho minhas opiniões, mas eu vou pular porque eu acho que é mais... Eu preciso estudar um pouquinho mais a fundo, eu admito. Mas vamos pro Jânio Quadros, ok? Jânio Quadros é o seguinte: ele assumiu o poder em 61, em 31 de março de 61, e ele ficou no poder só até 25 de agosto de 61. Ele condecorou Che Guevara, ok? Olha só, a primeira coisa que você faz em 61, quando assumiu o poder, é o quê? É condecorar o vagabundo que lutou numa guerrilha em Cuba, que estava tocando horror na América Latina inteira, é claro, tipo, isso é sensato, né? Ele coloca no Ministério de Relações Exteriores o Santiago Dantas, que é um outro socialista que só prejudicou o Brasil com suas ideologias. Foi ele que restabeleceu relações, ou então que militou ali para restabelecer relações com a União Soviética e com a China. O Jânio Quadros, ele criou as primeiras reservas indígenas, ok? Ele propôs a reforma agrária, mas o Congresso não aceitou. Isso é legal falar, porque o Congresso não aceitou.
Ele viu que não tinha muitos meios de conseguir isso. Por quê? Porque os representantes não queriam. A mesma coisa o João Goulart, que é quem eu vou entrar agora. João Goulart, ele foi tirado do poder, por quê? Porque ele ali já estava se desesperando, já estava nacionalizando empresas e desapropriando propriedades por decreto, e ele disse que ia fazer reformas na lei ou na marra, ok? Esse é o tom do João Goulart. Foi no governo dele que o Brasil reatou com a União Soviética. O governo dele foi tão ruim que aumentou a inflação de uma forma perversa. Eu acho que em 63 foi 78% mais ou menos. Faltava comida. Ele fez aliança com a Uni, com o PCB e com o Brizola, ok? Ele era cunhado, olha só. Aí que vocês têm, se vocês tiverem essa visão, vocês vão perceber essa visão que eu defendo, que eu tenho. Ele era amigo do Getúlio Vargas, Ele era cunhado do Brizola. Ou seja, o porra é perigoso. Né? Ele não é qualquer um. Não é qualquer bandidinho que chega no poder. Ele é um baita de um comprado. Em 53, ele foi colocado no Ministério do Trabalho pelo Getúlio Vargas, ok? Ele já era acusado, naquela época, pelo New York Times, de usar os sindicatos no molde do peronismo. O peronismo chegou no poder como? É o que os comunistas fazem. Eles pegam alguns grupos que incomodam as pessoas, que não têm toda a representatividade, então tem a menor parte da representatividade, para incomodar de uma forma que parece que eles têm representatividade, ok? É por isso que eles são contra constituições estaduais mais livres, ok? Eu acho que a primeira meta do direitista hoje no Brasil é a seguinte: destrói esse lixo de Constituição e substitui pelo quê? Por uma nova? Pode até ser, mas uma nova com no máximo 5 artigos, no máximo. E deixa os estados se organizarem dentro das suas constituições, porque cada estado é um estado diferente. Porra, ok? Cada estado é um estado diferente. Você não vai querer comparar a cultura de um gaúcho com a cultura de um paulista, com a de um carioca, com a de um baiano, ok? Cada estado sabe onde dói para eles. Cada estado deveria ter autoridade até para fazer leis, para fazer constituições, para que envolvesse até onde a criação de reservas é possível naquele estado. Porque o estado sabe, sente as dificuldades econômicas, ok? Cada estado deveria decidir se eles devem se armar ou não, ok? Eu sou completamente contra o desarmamento, ok? Mas eu sou perfeitamente contra a liberdade de cada estado decidir, porque quanto mais próximo do eleitor a decisão estiver, mais essa decisão vai estar refletindo a vontade do eleitor. Então, é perfeitamente possível a gente imaginar, não sei, vamos supor que o Acre, ele queira, todo mundo queira, de fato, uma política de desarmamento lá. Por que eles não podem? Agora, vamos supor que em São Paulo, eu sou paulista, né? Eu nasci em Santos, mas vamos supor que em São Paulo a gente queira, que eu estou em Brasília, por isso que eu comentei isso, que a gente queira uma política de armamento. Porra, por que a gente não pode? Por que a gente tem que ficar subordinado a uma lei federal para isso? Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Inclusive, eu acho a história do Brasil uma história muito pobre e com pouquíssimos heróis. E eu sei que muitos de vocês, novamente, sei que eu posso ofender aí alguns patriotas, alguns nacionalistas, só que não pensem nisso como uma coisa ruim. O que eu estou dizendo é que se o Brasil vai ter aí algum herói, ele ainda está para surgir, ok? E não é só um, não é só dois. São vários, porque o Brasil não se melhora, não se resolve só com um líder. Isso daí é maluquice. É só se espelhar na Revolução Norte-Americana, ok? Revolução Norte-Americana, para você se desfazer de uma Inglaterra, você não precisa só de um Napoleão. Um Napoleão não ia conseguir dar conta do recado. Um Napoleão e um Alexandre o Grande
não ia dar conta do recado. Você precisava de muito mais disso. Você precisava de uma nação de heróis, ok? Você precisava de um George Washington, você precisava de um Benjamin Franklin, você precisava de um Thomas Jefferson, você precisava de um Henry Knox, você precisava de todos os norte-americanos valorosos que participaram daquela revolução. E o brasileiro, você que está me ouvindo, você pode fazer parte disso hoje. Eu não estou falando para, vamos entrar em guerra, não, nada a ver. Estou falando, criem juízo, estudem, saibam o inimigo que está atacando vocês, se organizem de uma forma madura, sensata e cidadã, saibam separar o que é luz e o que é treva, ok? Não há mistura entre água e óleo, ok? Não tem conversa com marxista, não tem, eu quero ser aceito pela minha sala de aula, então eu vou falar que eu sou mais ou menos a favor, ou então eu sou só um pouco contra a reserva legal. Não, isso daí é lixo marxista. Lixo marxista. Então eu vou falar que eu sou contra a pena de morte, a favor de penas alternativas à restrição de liberdade. Não, você tem que ser convicto nos seus valores, ok? Resistam e, principalmente, tenham uma cultura de trabalho, ok? De virtudes, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir combater essa porcaria. O comunismo não é um apanhado, uma religião ancorada em 7 pecados capitais. Então vocês vão ter que combater cobiça e inveja com sacrifício, ok? Vocês vão ter que combater preguiça com trabalho. Enquanto eles estão sendo preguiçosos, vocês trabalham. Enquanto eles estão sendo virados, vocês são fraternos, ok? Não significa, olha só, eu tenho esse cuidado porque as pessoas às vezes confundem. Quando eu falo ser fraterno, não é aceitar o lixo que eles vendem. Não é. Não ter essa cultura de ira. Porque não tenham essa cultura de ira. Guerra de classes. Não é porque alguém fala assim, latifundiário, que você precisa levantar sua adrenalina. Ok? Não é porque alguém fala que tem o rico que você precisa ficar com raiva. Não. As pessoas são pessoas e dificilmente, ou então só quando são motivadas elas fazem merda. Infelizmente, o marxismo faz com que as pessoas façam merda. Mas então é só dessa forma que a gente vai conseguir resolver isso, ok? E se vocês lerem, quem fala muito disso, vocês conhecem meu vídeo, então algumas pessoas conhecem meu vídeo, sabem que eu sou crítico em relação ao Olavo de Carvalho, mas uma coisa eu acho que ele entendeu bem na questão do marxismo. Não só uma coisa, ele é uma pessoa relativamente inteligente, mas a análise dele em relação à cultura revolucionária, no começo eu tive cuidado com isso, porque pensei, sem você ter uma vontade de mudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas não é bem essa questão, e a gente vê isso quando a gente analisa, novamente, a Revolução Norte-Americana. O direitista, ele não tem essa noção utópica de mundo que quer gerar um mundo diferente. Não, ele só quer viver a sua vidinha em paz, com a sua vida, com a sua liberdade, com a sua família e com a sua propriedade, ok? A propriedade, novamente, tem gente aí que me ouve, acha que eu estou falando, propriedade porque é apegada a bens materiais. Não, é porque a propriedade é necessária para você defender sua família, ok? É necessário para você defender sua família, para defender os seus interesses, para defender tudo, tudo, seus filhos, seus interesses, ok? Então nós temos isso. Quando é que os rebeldes norte-americanos foram para o ataque? Quando eles se organizaram, viram que havia uma real necessidade. Ok? Hoje existe essa real necessidade, mas se não há pessoas para concordar com isso, é só uma conjectura. E é muito melhor a gente se organizar de uma forma ordenada, de uma forma honesta. A gente não é que nem eles, a gente não precisa ficar com esses planos, com esses decálogos, com essas condições. A gente tem a vantagem de, o nosso objetivo, nossa agenda é declarada, ok? Nós não queremos pagar sapo para ninguém dizendo que a gente abraça a árvore. A gente é contra essas políticas que, por exemplo, colocam em Constituição. Vocês já viram que é absurdo? Colocar em Constituição a porra de que um índio é diferente de um branco, se um índio estupra e mata, não acontece nada com ele. O ser humano não é todo, não somos todos iguais, por que essa porcaria? E nós não precisamos dessa fissura, a gente não precisa dessas
desses meios para convencer as pessoas que nós somos bonzinhos. A gente pode ser sincero e a gente vai ser sincero e só assim a gente vai conseguir mudar. Combater cada um dos pecados marxistas com virtudes direitistas, ok? Luxúria a gente combate com moralidade, com valorização da família, ok? Então, continuando. Em 18 de novembro de 61, Luiz Carlos Prestes e comunistas chegam de Moscou com instruções para a luta armada no Brasil. Olha só, em 61. Ao mesmo tempo, teve lá a visita do Jânio Quadros ele estava acompanhado de um vagabundo chamado Francisco Julião em Cuba, ok? E depois disso, as revoltas esquerdistas, a luta armada no Brasil fica mais intensa. Se isso é novidade para vocês, por favor, estudem. É extremamente necessário, ok, que o direitista, ou então que a pessoa que queira combater esse movimento comunista que está se apoderando do Brasil e aos poucos deixando que nem uma porcaria de uma Venezuela, tenha consciência que os militares não fizeram aquilo por nada. As pessoas não acordam simplesmente, eu quero mudar aí o poder, quero tomar o poder. Não é simples assim. Pois bem, em março de 62, a fundação da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais, que vai ser instrumental para a agitação comunista. Em 62 também já há conflitos com camponeses armados, ok? São as famosas ligas camponesas. Essas ligas camponesas, elas tinham sido criadas pelo Partido Comunista, ok? Já nos anos 30, mas mais ou menos, né, quando o Vargas e o João Goulart estão crescendo, quem toma a liderança lá é o Francisco Julião. E já em 62 se falava que o movimento era comunista e tinha finalidades específicas, ok? E finalidades políticas. E outras coisas que vocês precisam saber do governo João Goulart é que, vamos ver, Odílio Diniz. Ele diz que João Goulart tinha vínculos com o Partido Comunista e o Partido Socialista. Ele já acusa isso no João Goulart. O Diniz era um general de exército, ok? Na campanha da legalidade, para colocar lá o João Goulart no poder, ele estava lá na China, se eu não me engano. Ele perdeu o bonde, e quando ele voltou estava aquela confusão. Ele esperou no Uruguai, ok? Ele não veio direto para cá. Eu desconfio que seja pelo mesmo motivo que um bocado de vendido fugiu do Brasil durante. Eu digo durante ali quando souberam que os militares estavam em Brasília, ok? Quando você sabe que o militar está em Brasília, o normal é você, o que está acontecendo? Vocês vão ver um movimento de fuga, porque é a reação que vendidos têm quando foram pegos com a calça na mão, né? Eles sabiam que estavam envolvidos nesse golpe, eles tinham financiamento socialista, financiamento cubano, financiamento chinês, financiamento soviético. Quando os militares dão um golpe, mais respondendo às evidências do que ao conhecimento de fato, eles tinham conhecimento claro de várias coisas que eu estou falando aqui, mas eles não sabiam tudo. Por exemplo, do quanto cada um recebia dos soviéticos. Não tinha. E esses vagabundos que recebiam influência, ajuda, coisa e tal, contato, estavam vendidos para a União Soviética, fugiram. Ok? Por isso que foge. Tanto é que não teve. Todo mundo fala, foi uma revolução que não teve um tiro. Ok? Se não teve um tiro, por que neguinho fugiu? Então, continuando. No governo do João Goulart, ele coloca aquele porcaria do Celso Furtado e do Santiago Dantas no Ministério do Planejamento e da Fazenda. Então, a inflação vai para 78% em 63%. Eles fazem a reforma de base, fazem reforma agrária, eles tentam implementar a reforma agrária com título público e não pagam dinheiro. Na educação, eles tentam colocar o método Paulo Freire. Olha só, vocês querem provocar um comunista? Quando vocês estiverem debatendo, fala assim, não, só quero deixar claro uma coisa. O Paulo Freire é um ignorante. Isso daí vai deixar o cara puto. Então, eles tentam fazer a reforma eleitoral, legalizando o PCB, e promove substituição de importação, que é a dica da genial CEPAL. A CEPAL, para quem não sabe, é uma porcaria comunista também, né?
Mas graças às políticas do Celso Furtado, o PIB do Brasil cresce 0,6% de 63, ou seja, o cara é um ignorante, aumenta impostos. Quando não dá certo, o João Goulart tenta nacionalizar empresas e desapropriar terrenos por decreto, de uma forma desesperada. Ele acaba sendo repelido, né? Então, continuando, João Goulart coloca comunistas em posições importantes do seu governo. Isso é importante saber. Tanto que o Luiz Carlos Prestes, ele reconhece isso, ok? 63, nova crítica à Igreja Católica. Mais conflitos rurais. Começa em 62, tem de novo em 63, tem mais conflitos rurais com a conivência da Igreja Católica. Pô, católicos, vocês têm ainda esperança de assumir esse movimento aqui no Brasil. Eu não tenho muita esperança, mas porque eu acho que realmente quem vai dar uma guinada no movimento são os evangélicos. Mas assim, eu critico muito a Igreja Católica, eu vou continuar criticando, mas eu faço uma promessa, tiro todos os vídeos que eu tenho sobre a Igreja Católica, se vocês conseguirem, quando o Papa vier aqui, fazer com que ele excomungue o Frei Beto. Se vocês conseguirem isso, eu vou na igreja 2 meses seguidos, ok? Nos domingos. Juro para vocês, vou 2 meses seguidos na igreja, se vocês conseguirem. Olha só, o Papa está vindo aí em 2013, vocês têm muito tempo para planejar. Se vocês conseguem fazer o Papa declarar assim, ó, teologia da libertação é uma aberração da sociedade, da humanidade. Primeira coisa, Frei Beto está excomungado. Eu não estou falando recluso. Recluso que nem ele fez com um pedófilo lá, eu acho que na Escócia, nos Estados Unidos, que ele simplesmente continuou pagando o babá, colocou lá num convento, e continua pagando pedófilo, não sei porquê, devia expulsar, tem que limpar a sua igreja, ok? Mas se vocês conseguirem, pelo menos fazer eles comungar o Frei Beto, eu tiro todos os meus vídeos sobre a Igreja Católica, em que eu critico a Igreja Católica, e eu ainda vou 2 meses seguidos, todos os domingos na igreja. Então, continuando, em 12 de novembro de 63, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, conhecida como POLOP, desloca para Brasília 600 militares. Olha só, uma organização marxista deslocando 600 militares para protestar contra a decisão do STF sobre a eleição de militar comunista da ativa. Agora vocês me digam, essa influência comunista no Exército. Vocês se lembram do que eu falei no começo do vídeo? Que é importantíssimo para vocês entenderem a história da América Latina no século XX. A condição número 4 do Lenin, da Terceira Internacional, gerar propaganda sistemática e permanente no Exército. Então é isso. Então essa rebelião de sargentos, que eram da Aeronáutica e da Marinha, ela é vista já como suspeita de golpe, ok? Em 63, em novembro de 63. Tanto é que o comandante do Segundo Exército, Peri Bevilacqua, ele escreve uma ordem do dia contra a rebelião e denunciando, ele já em 63, denunciando a infiltração da esquerda e atuação do Comando-Geral dos Trabalhadores dos Quartéis, ok? Olha lá, Comando-Geral dos Trabalhadores, vocês se lembram tanto do decálogo quanto das condições, a importância que Lenin dá para a infiltração nos movimentos trabalhistas e nos sindicatos? A mesma coisa. Vocês precisam entender aquilo para entender a história da América Latina e do mundo no século XX. E os rebeldes, ok? A coisa mais natural do mundo é o quê? Um bocado de marxista, levar militares para Brasília, ok? E esses militares ocuparem prédios públicos como a Defesa Federal de Segurança, Departamento Federal de Segurança, a Estação Central de Rádio Patrulha, o Departamento Telefônico e a Base Aérea de Brasília, coisa mais natural do mundo, ok? 63. E ninguém fala nada, né? Me diz, qual professor comunista vagabundo ensinou isso para vocês? Ninguém, né? Nenhum deles falou disso. Ninguém fala que teve greve, ninguém fala isso. Em 10 de janeiro de 64, o Luiz Carlos Prestes faz um relatório lá para os soviéticos dizendo: os comunistas brasileiros estão conduzindo setores estratégicos do governo federal e preparam-se para tomar as rédeas. Olha só que perigo.
Depois, em 13 de março de 64, ó, já está perto do golpe. 31 de março foi golpe. 64, ok? A Contra-Revolução de 64. Ele participa do comício da Central do Brasil, com apoio do PCB, onde estava o vagabundo do Luiz Carlos Prestes anunciando mensagens radicais a serem mandadas ao Congresso. Os participantes eram levados em ônibus e trens de graça, ok? Ou seja, o Partido Comunista ele rouba da gente, porque tem dinheiro para isso mesmo, ok? Eles ridicularizam o exército, eles usam sindicatos e estudantes, inclusive que porra é essa de une? Pô, não era para... uma coisa que eu fico indignado é estudante fazendo greve de estudo. Para mim, se o estudante quer fazer greve, ele estuda mais, ok? Então ele obriga os professores a irem no sábado e no domingo, porque para mim, estudante que faz greve é vagabundo, ok? Quando eu estudava na Unicamp, eu não participava de greve. Nos trabalhos que eu fui posteriormente, eu nunca participei de greve, porque não digo que greve seja injusta, ok? Greve deve ter seu direito, mas quando forem casos assim, que realmente a gente veja que precisa. Sem greves políticas. Eu nunca participei, eu nunca vou participar, eu tenho uma tolerância assim, muito grande em relação a esse negócio de salário. Eu acho que, pô, se o cara ganha 2 mil, seja o que estiver fazendo, acho que assim, dá para você negociar com menos impactos para a sociedade, mas o negócio é que, agora, o aluno que estuda, principalmente história em escola pública, fazendo greve, é um vagabundo. Só quero deixar isso registrado, tá bom? Aluno que estuda em escola pública e que faz greve é vagabundo. Eu ia para a Unicamp, ficava sentado lá na cadeira, às vezes o professor não ia, mas eu estava lá. Alguns professores valorosos iam, ok? Mas é isso. Então, continuando, João Goulart, nesse comício da Central, condena a propriedade, o latifúndio, as mesmas palavras usadas hoje para incentivar a massa a ter guerra de classe e a raiva, negócio agrário, latifundiário, ele cita a reforma agrária em outros países. E a resposta é extremamente democrática, ok? A resposta é extremamente popular, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com 1 milhão de pessoas, ok? 19 de março de 64. Eu vi recentemente no Wikipedia a descrição desse movimento e tinha ali uma citação completamente parcial, dizendo que quem organizavam eram as mulheres dos empresários que ensinavam seus empregados, coisa e tal. Isso daí é o tipo de vagabundagem marxista que eu já ouvi antes e que estava escrito com as mesmas palavras lá. Inclusive eu vou fazer um vídeo só com os memes da esquerda, ok? Olha só, vou falar 2 memes da esquerda aqui que vocês... algumas das pessoas perceberam, outras não perceberam, mas incorporam na vida da pessoa e ela não sabe. Professor de história falando que data não é importante. Você vê um bocado de gente repetindo. Data não é importante. Lógico que é importante seus professores de história burros. Se você não sabe data, você não sabe ordem de eventos, você não sabe processo. Ele fala assim, data é importante, que pode saber processo. Quando eu fiz escola de administração do Exército, eu sou um militar da reserva do Exército, tinha lá o seu grupo de historiadores. Eu me tornei melhor amigo de um deles, o Ney Malvaso, e um outro. Os outros eram comunistas, eu nunca ia ser amigo deles. Mas eu conversava com eles e eu tinha um deles lá que falava, não, que data não é importante. Aí eu falava, então explica a Revolução Francesa dessa forma. E eu sabia mais as datas, os fatos, do que ele. Porque sem você ter a data para ter uma ordem cronológica na sua cabeça, você não aprende porra nenhuma. E a outra coisa é a displicência com que ensinam crianças a falar, eu gosto de dormir. Eu me lembro na infância e depois, as pessoas incentivando você a falar que, eu gosto de dormir. O que você gosta? Eu gosto de dormir. Você, quando quer falar assim, pergunta, não, fala uma característica sua. Você não fala uma coisa porcaria que, na verdade, novamente, ideologia marxista, é meme marxista mesmo, ok? Meme marxista mesmo. Isso daí é uma forma de propagar o quê? A preguiça, ok? A questão da preguiça. Tem outros, né? Eu não tenho, não fumo droga, eu não uso drogas, mas eu não tenho nada contra quem usa. Como não? O cara está praticando um crime, o Zé Mané. Então, continuando. Em 25 de março de 64, Cabo Anselmo incentiva a revolta de marinheiros no Clube dos Metalúrgicos. Lembrando que Cabo Anselmo era
um agente duplo, ele recebia ordens de Moscou, ok, da União Soviética, e ele foi cooptado pelos militares, e ele revelou muitas coisas para os militares. É por isso que a gente sabe que havia um movimento de tomar o poder no Brasil naquela época. Em 26 de março de 64, Marighella diz: o partido precisa se preparar, pois está em vias de assumir o poder. Ou seja, Marighella, 5 dias antes da contra-revolução, ele já estava dizendo que está em vias de assumir o poder, ok? Ou seja, foi contra-revolução mesmo. Em 28 de março de 64, tem uma revolta de marinheiros e fuzileiros no Rio de Janeiro. Aonde? É a coisa mais natural do mundo, né? Você vai fazer uma revolta de marinheiros e fuzileiros na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, olha. Porque é o melhor lugar, né? Tipo, você vai fazer guerra, você fala na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Só estou falando isso porque não é à toa que eles andam juntos. É agenda, é determinação de outro país, ok? Que organiza toda essa merda. E o João Goulart não puniu nenhum deles. Ou seja, deixou o horror se instalar no Brasil. Pois bem. Vamos ver. Então, pós-revolução de 64, então, aí 3 dias depois, os militares estão em Brasília e dão um chega para lá nesses vagabundos. Mas, para vocês terem uma ideia, no pós-revolução, vamos um pouquinho agora ir para frente e para trás, só para fazer algumas análises. Pós-revolução, o PCB, olha só, editou um documento chamado, eu acho, Esquema para Discussão, ok? O PCB, Partido Comunista Brasileiro. Nesse esquema, pós-revolução, eles revelam, olha só, eles mesmos entregam o jogo. Eles dizem que não estavam preparados para a reação armada da direita e parece que isso é uma cotação. Acreditávamos em uma vitória fácil através do pronunciamento do dispositivo de Goulart, ou seja, Goulart era coisa de comunista, ok? Ele era comunista, era comprado já. Secundado pelo movimento de massas. Eles falam isso, está lá no esquema para discussão. Ligas camponesas. Agora vamos ver a questão das ligas camponesas antes e depois. Ela começou na Zona da Mata, ela teve lá uma potencialização com Francisco Julião, tinha o apoio do PCB e da Igreja Católica. Eu sei que alguns pensam aí, não, são setores da Igreja Católica. Eu fico um pouquinho frustrado com isso, porque esse pessoal aí que eu já falei da Igreja Católica, né? Eles falam assim, não, você não entende que é uma parte da Igreja Católica. Mas, cara, esses nojentos, eles estão dentro da Igreja Católica desde aquela época, ok? São mais de 50 anos de infiltração explícita usando algumas lideranças da Igreja Católica, e eu não vejo nenhuma reação de vocês. A única reação que eu vi recentemente foi para tirar uma pessoa que eu considero que é até boa, apesar de não concordar com tudo que ele fala, que é o padre Paulo Ricardo. E a iniciativa veio de quem? Dos porcarias da teologia da libertação. Ou seja, eles têm a disposição para escrever para lideranças católicas para tirar o padre Paulo Ricardo, que só fala coisas, assim, em relação à política, ele fala coisas muito sensatas, muito certas. Agora, eu não vejo vocês tentando expelir isso, ok? Se a Igreja Católica é um corpo formado de pessoas com representatividade, por que vocês não se transformam em anticorpos dessa corte? Vocês não expelem essa porcaria chamada teologia da libertação. E as ligas camponesas tiveram lá a liderança do Francisco Julião, que em 61, agora eu tenho essa informação, em 61 ele foi com Jânio Quadros para Cuba e de repente as ligas camponesas começaram a adotar a guerrilha. Foi a mesma época que o Luiz Carlos Prestes voltou para o Brasil, foi toda ali uma manipulação legal. E o Francisco Julião voltou, ele era um cara assim, tão imparcial que ele tinha ido para a União Soviética em 57, porque, 57, que era fácil pra caramba, né? Você andar de avião, tinha lá o Submarino Viagens, você comprava fácil suas viagens de internet e, qual o seu destino mais sensato? União Soviética, pô. Você tem que ir para a União Soviética. O turismo na União Soviética é bom até hoje. E o babaca do Francisco Julião voltou da União Soviética em 57, já com todo esse plano na cabeça. Em 30 de abril de 61,
Dirigente do PCB, o Jover Teles, ele chega em Havana, faz contato, manda para o PCdoB relatório dizendo que o curso político-militar, ele levantou a questão do curso político-militar no Brasil e que Cuba estava disposta a ajudar também o grupinho dele. Depois disso, ligas camponesas ficam ainda mais agressivas. O pessoal gosta, né, de agressividade, esses comunistas cretinos. Em 4 de dezembro de 61, essa informação é interessante. O Estado de São Paulo noticia a descoberta e desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha em Dianópolis, Goiás, em 61. Campo de treinamento de guerrilha. Em uma das fazendas compradas pelo MRT de Francisco Julião. Pô, e aquele merda continuava andando para lá e para cá, querendo tocar o horror no Brasil. Onde está a lei, onde está a justiça? As pessoas não foram ouvidos para saber se o carinha deveria fazer isso ou não, ok? E ele não deveria, tipo, isso daí é injusto, é roubo, é tudo de errado. E ele estava tão comprometido que a mulher dele, olha só, a mulher dele disse ao Diário de Pernambuco, em 31 de março de 2004, bem depois que as ligas camponesas realmente queriam dividir o país em dois. Era um projeto, era uma agenda, eles queriam fazer isso, e eles estavam fazendo isso. E que o Francisco Julião sabia de tudo, ok? E esse movimento esquerdista, ele antecede até um pouquinho isso. Desde 53, se eu não me engano, já estavam sendo criados grupos, tipo aquele porte, né? Eu não me lembro direito qual era a definição da sigla, mas eles pregavam lá o caos político, militar e econômico, greves gerais, tomaram o poder. Em fevereiro de 62, o PCdoB foi fundado, se eu não me engano, já com uma ideologia maoísta, né? Que é de guerrilha camponesa. A esquerda católica funda a Ação Popular em fevereiro de 63. Adivinha que é o foco, né, de todo esse vídeo? Que é o que planeja o atentado ao aeroporto de Guararapes. E do qual faziam parte dois ídolos, um ídolo da esquerda, né, o Betinho, e um outro esquerdista, que eu não sei como o Reinaldo Azevedo fala tão bem desse bunda mole, José Serra. Ele fez parte disso. José Serra tem sangue na mão também, pô. Não é para nenhum direitista falar desse pessoal. Se arrependeu porra nenhuma, é esquerdista, continua com política de esquerda, pô. Me lembro, ele era... Qualquer babaca que é cultuado na Unicamp, lá na economia que eu estudei, qualquer babaca que é cultuado lá, não deve ser uma pessoa boa, ok? Pois bem, em fevereiro de 61, Polop, aquele que incentivou os militares a tocar o horror aqui em Brasília, ajudou a guerrilha do... É fundado, né? E eles também ajudaram a guerrilha do Caparaó. Em dezembro de 63, Leonel Brizola incitou o povo a formar o Exército Popular de Libertação como vanguarda avançada. Em 63 é tudo planejado. No final de 63, o carinha já falava que tinha que se preparar, que ia tomar o poder, já falava que estava em postos estratégicos no governo. E o negócio do Leonel Brizola, que ninguém fala, é que ele criou os grupos dos 11, né? E deu instruções secretas para matar os reféns sumariamente, fuzilar os reféns sumariamente quando chegasse o momento. Eles tinham, olha só, eles sabiam que tinha o beneplácito do governo, por quê? Eu falei, o negócio brasileiro não grava informação, né? Ele era cunhado do merda do João Goulart, o Leonel Brizola, e estava fazendo isso, promovendo lá instruções secretas para matar os reféns. Pô, que porra é essa? Estava instruindo os camponeses, quando chegasse na hora, os camponeses iam distribuir plantações, engenhos, iam até a cidade, a se juntar com não sei quem. E agora a reação na imprensa. Vamos rapidinho, só para eu poder concluir com uma palavra rápida sobre a questão do atentado do Guararapes. Mas na imprensa, ó, o Globo, em 14 de junho de 63, em 14 de junho de 63, ele diz: a Revolução Comunista não virá. Já veio. Olha só o clima. Não era o clima, os militares queriam poder tomar. Não, eles queriam resolver um problema, ok? O Estado de São Paulo, 14 de março de 64. Quando o chefe do executivo se permite, em praça pública, fazer apologia à subversão e incitar as massas contra os poderes da República, pode-se afirmar que a ditadura, embora não institucionalizada, é uma situação de fato.
Pô, que é exatamente o que tem hoje no Brasil. Pouca gente sabe, mas tem uma porcaria de uma guerrilha, se não me engano, no Mato Grosso ou em Goiás, a Liga dos Camponeses Pobres. Mataram umas 20 pessoas só em 2007. Eles mataram, ok? E não tem a porra de um governo para ir lá e tirar os caras de lá. Mas ir em Raposa Serra do Sol e tirar alguns fazendeiros que estão suando para produzir arroz, eles têm, gente. Só vê lá vídeos no YouTube, procurem. Raposa Serra do Sol, Polícia Federal desabrigando lá o pessoal. Para isso tem gente, para destruir essa guerrilha desgraçada da Liga dos Camponeses Pobres, não tem. Em 31 de março de 64, o mesmo estado de São Paulo. Agora se decidirá se nós conseguiremos superar a terrível crise provocada pela inflação, pelos desajustes sociais, pelo descalabro econômico e financeiro, produzido de novo, só para provocar aí alguns esquerdistas e criptocomunistas, provocado pelo merda do Celso Furtado, sem perda das nossas instituições livres, ou se uma ditadura esquerdista, olha só, palavras do Estado de São Paulo, ou se uma ditadura esquerdista se apossará do país, graças principalmente ao enfraquecimento e progressivo desaparecimento das Forças Armadas. Eu sei que eu estou falando aqui, eu estou fazendo meio que uma defesa da intervenção militar em 64, mas eu sou contra essa intervenção militar, principalmente nos dias de hoje, porque eu considero que nós tivemos sorte, muita sorte, pela liderança que estava só naquele momento ali, ok? Só naquele momento. Por quê? Como vocês puderam ver, em 35, antes disso, Hermes da Fonseca, em 35, em 55, os filhos da puta dos comunistas estavam infiltrados no exército, sim, e no caso do exército, eles se manifestaram quando? É assim, inevitável, ia acontecer. Em 74, o porcaria do Geisel assume o poder e toca o horror, ok? Toca o horror. Ele que é conhecido como um dos maiores estatizadores da história do Brasil, ele que queria ali uma das maiores reservas, logo no começo do seu governo, ele que cria a porcaria da lei da anistia. O problema da lei da anistia é isso que vocês estão vendo. Deixou a sociedade esquecer, ok? Por que os militares intervieram, e se cria a noção de que todos estão perdoados. E como os comunistas continuam insistindo a estar no poder, a ficar no poder, eles iam, com o relaxamento aí da sociedade brasileira, chegar ao poder e reverter as coisas. Se não fosse essa porcaria da lei da anistia, se os militares falassem assim, eu bato no meu peito, eu assumo com as consequências, o que eu fiz foi combatendo uma guerra contra inimigos externos, ok? Filho da puta de Luiz Carlos Prestes é inimigo externo, ele estava financiado por recursos externos. Vagabundo de Francisco Julião era inimigo externo. O que eu fiz foi para não deixar que a violência se apoderasse do Brasil, ok? Isso daí foi resolvido fácil, já pelo Médici. Todo o benefício do que aconteceu em 64 já foi resolvido pelo Médici. Mas o desgraçado lá do Geisel resolve ficar mais um tempão e colocar o outro vagabundo lá, qual é o nome dele? Pô, não esqueci o nome do cara, normal. Que só cria mais caos no Brasil. Só cria mais caos. Lá já em 81, 82, o Brasil tem uma crise de dívida externa desgraçada e a gente tem que sofrer as consequências durante toda a década de 80. Mas, pois bem, o Globo, em 23 de novembro de 2001, entrevista um comunista, que eu não sei o nome, mas ele fala assim: ao longo do processo de radicalização começado em 61, o projeto da esquerda que defendia a luta armada era revolucionário, ofensivo e ditatorial, ok? Palavras de um esquerdista. O dia, Rio de Janeiro, em 2 de abril, depois da Revolução, a população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Pô, não foi uma coisa ruim, ô professor babaca comunista? Por que a população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército? Inclusive, o governo militar foi tão brando
que eu descobri que até o editor lá da Carta Capital, eu fiz lá um vídeo mostrando como Carta Capital é revista para quem come capim, né? Mas até ele, naquela época, ele estava elogiando o regime militar, ok? E sem, como o Reinaldo Azevedo conseguiu expor bem, e sem nenhuma pressão, foi por livre e espontânea vontade, ele fez lá elogios ao regime militar, inclusive quando estavam caçando esses bandidos comunistas que estavam tocando horror no Brasil. O Globo, em 2 de abril de 64, diz: salvos da comunização que se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram dos seus inimigos. Em 4 de abril de 64, no Globo também diz: em nome da legalidade, não seria legítimo admitir o assassínio das instituições, como se vinha fazendo, diante da nação horrorizada. A relação da participação dos Estados Unidos, muitas pessoas falam, vocês vão ouvir esquerdistas falando de Thomas Mann, mas poucos deles vão mencionar o Ladislau Bittman, que era um agente da KGB, era um tcheco, que forjou documentos, ok, para que a esquerda usasse para convencer a população de que o golpe militar tinha influência norte-americana. Mas esse papo assim, é tão babaca que é só procurar, eles nem têm segurança quando falam isso, não precisam se preocupar. Só saibam isso, falem desse impeachment, que já basicamente você coloca panos quentes na situação. O cara vai falar, não, participação dos Estados Unidos. Não, o cara escreveu um livro, que ele era lá da KGB, escreveu um livro contando toda a historinha de como ele forjou esses documentos do Thomas Mann para fingir que os Estados Unidos forçaram, mas não tem nada a ver com isso. A gente estava num processo de golpe de esquerda e os militares intervieram. E é importante conhecer também os documentos do DOPS, que foram revelados na pesquisa da Denise Hollenberg, ok? Em que eles confirmam o financiamento de Cuba às ligas camponesas, já no governo de João Goulart, ok? Cuba financiava ligas camponesas para tocar o horror. Leonel Brizola ganhou dinheiro de Cuba assim, entre 66 e 67. E depois vários militantes, entre 69 e 73, inclusive com treinamentos lá. Em 63, o João Goulart devolve parte dos documentos para... aquela reportagem que eu mencionei, eu acho que no final de 61, 62, em que se mostra como descobriram guerrilhas da Liga Camponesa em Goiás. O João Goulart, olha só, eram documentos que confirmavam que Cuba financiava a agitação aqui. Por que um presidente, ou que é interessado no bem de uma nação, iria entregar os documentos que comprometem o inimigo para o próprio inimigo? Se questionem, ok? E isso não era tudo, ok? Tinha muito mais coisa para falar, só que os próximos assuntos ia envolver outras. Eu ia falar sobre a história da América Latina inteira, ok? Da América Latina inteira, comparando cada um dos movimentos. Eu só citei Bolívia e Paraguai, mas está em todos os países da América Latina, desde a América Central à América do Sul. Eu fiz um estudo geral só para deixar o vídeo mais cabuloso, só que eu não achava que eu ia esgotar o tempo assim tão rápido, só faltam 5 minutos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o golpe aconteceu em 64 como uma contra-revolução. Acontece que logo o Castelo Branco lá foi eleito pelo Congresso como presidente, mas em 66 os vagabundos da Ação Popular fazem aquele atentado de Guararapes em 25 de julho de 1966. E por isso que eu fiz esse vídeo nesse dia, 2 meses antes, para conscientizar as pessoas de que quem começou essa história, essa porcaria, foram eles. Foram eles que obrigaram o recrudescimento do regime para quê? Para combater eles. E que foi feito muito bem até 75, até 74, antes do babaca do gás, ok? O Médici já resolveu a parada toda. É por isso que, por exemplo, o grupo Ternuma, Terrorismo Nunca Mais, quem é como é que ele chama? A figura lá, o respeitado patrono deles. É o Médici, não é o Geisel. Nenhum grupo sensato
vai ter o Geisel como líder. Só um grupo de esquerda, lógico, um grupo marxista. Um grupo nosso nunca vai ter o Geisel como exemplo, porque o Geisel era comprado pelos comunistas. E pouca gente fala também que fazia parte também desse grupo da Ação Popular o José Serra. E ele está aí no poder. Até o Aloysio Nunes. Falam que a porra do PSDB é de direita, mas o Serra era comunista. O Aloysio Nunes, ele fez parte de grupos que assaltavam, ok? Eu não sei até que ponto ele participou de grupos que matavam, mas ele participou de grupos que assaltavam. Aloysio Nunes é um dos mais votados lá em São Paulo do PSDB. E pessoas que se acham inteligentes, votar em PSDB porque acha que é de direita não é inteligente, ok? Inclusive, eu tenho um negócio que eu gosto de falar. O São Paulo é um estado em que o PT não toca faz tempo. E eu acho que isso é um sinal de inteligência de São Paulo. Eu não acho o paulista inteligente por votar no PSDB. Não, isso daí seria estupidez, né? Eu acho o paulista inteligente por rejeitar o PT, ok? Sempre que o PT e a esquerda leva a cabo suas políticas, ele acaba sendo rejeitado porque as consequências são nefastas. É só ver onde o José Serra ganhou nas últimas eleições. Quais estados? Só em estado em que as políticas esquerdistas são levadas a cabo. Por exemplo, em Roraima. Não é à toa que em Roraima a Dilma perdeu. Não é à toa. Porque o pessoal sabe as consequências da esquerda, ok? Eu acho que no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem uma crise lá com indígenas muito, muito ruim. E eles também rejeitaram a Marina e a Dilma. Infelizmente, eles pensaram que o Serra era uma opção, mas eu falo, meus amigos, a melhor forma de combater esses porcarias é se apegar nas virtudes, ok? Combata pecado com virtude. Desvalor com valor. Se eles são preguiçosos, nós trabalharemos. Se eles são irados, nós seremos fraternos. Se eles são invejosos e querem cobiçar as coisas, nós iremos ok? E era basicamente isso. Antes de terminar, eu gostaria de mandar aí um abraço para todo mundo que está me ouvindo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santos, não sei, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. Formem também seus grupos. Eu gostaria de receber também ajudas, pessoas que estejam dispostas a fazer esse programa também, porque minha intenção é fazer um programa por semana. Cada dia um assunto diferente. E era basicamente isso que eu queria dizer. Eu tinha umas coisas para dizer, né? Mas eu vou ter que deixar para o próximo dia 25. Se houver algum programa antes, vocês vão saber pelo Facebook, por algum vídeo que eu vou postar antes do programa, que eu posso ou não fazer antes. Mas com certeza no dia 25 de junho eu estarei aqui, vou falar lá da questão da América Latina. E muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, o próximo programa, desculpa. Um abraço, tchau.